Boa tarde, meus irmãos, paz de Cristo. Quero compartilhar com todos vocês a palavra que está em Salmos 121. É um daqueles salmos de romagem, né? Mas vamos à palavra de Deus, a partir do versículo 1. Diz assim: Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. É interessante que esse salmo, ele fala da esperança do salmista em meio à busca de socorro. E ele faz uma pergunta logo no início do salmo, dizendo: eu olho para o monte. De onde me virá o socorro? Os povos antigos, eles tinham uma mentalidade, tinham um certo modo de pensar, de que os deuses habitavam no monte, nos montes, né? Os povos antigos tinham esse costume, tinham esse entendimento. Mas aqui a gente não está falando de alguém que fazia parte do povo pagão. A gente está falando de um salmista que tinha convicção de que o socorro viria do Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra. É interessante que todos nós, em meio a tempos de angústias, a fases de desespero, nós clamamos ao Senhor. Nós temos como hábito, às vezes, olharmos para cima, para os céus, e pedirmos uma intervenção divina da parte de Deus acerca da situação difícil que nós ou os nossos familiares estejam passando. Eu me lembro de uma passagem em 1 Reis, por volta do capítulo 20, onde Acabe, ele enfrentou o rei da Síria chamado Ben-Hadad. E esse rei da Síria, ele tinha 32 aliados junto com ele para enfrentar o rei de Israel, o rei Acabe, que era o rei do Reino do Norte, o reino de Israel já dividido. E lá diz que quando Ben-Hadad vai lutar contra Acabe, ele já contando com a vitória contra o rei Acabe, o Senhor, ele concede a vitória para Acabe. E é interessante que no versículo 23, todos aqueles que estavam ajudando o rei da Síria disseram para o Ben-Hadad: olha, os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso eles venceram, mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies, no vale. Então Ben-Hadad pega aquela palavra e vai novamente, depois de um certo período, lutar novamente contra o rei de Israel. E mais uma vez ele cai do cavalo. E um homem de Deus vai até Acabe e diz: olha só, Acabe, pode ir contra esse rei novamente, porque assim diz o Senhor: os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Por isso, entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos,
Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E mais uma vez, naquela grande batalha, nos vales, naquele vale imenso, rodeado por montes, Deus concede a vitória para o rei de Israel. O nosso Deus é um Deus que não só habita nos montes, mas habita nos vales. Nos momentos que nós estivermos passando pelo vale, se é que alguns de nós não esteja passando, o Senhor está conosco nesse momento do vale. Aliás, o salmista também, no Salmo 23, ele diz: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então o salmista Davi, ele tinha certeza de que até no vale o Senhor estava com ele. Os salmistas, eles tinham essa convicção de que, independente do momento, o Senhor estava a favor deles. Deus está conosco não só nos montes, mas também nos momentos que estamos no vale também. Diversos de nós, ou porque não todos nós, nesse exato momento, talvez estejamos passando por um certo tipo de vale. Seja você mesmo, seja sua esposa, seu filho, sua família, e isso te afeta também. Mas o que mais me chama a atenção, e trazendo para as nossas vidas, o que mais me chama a atenção nos salmistas é a confiança que todos eles demonstram no Senhor. O Senhor está conosco nos vales. E quando nós olharmos para os montes, nós clamarmos ao Senhor, o Senhor nos concederá o seu socorro. O Senhor concederá a paz que excede todo o entendimento. Porque o próprio Cristo, ele nos deixou essa palavra como garantia lá em Mateus 28, nos últimos versículos, que ele diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. E ele finaliza lá no versículo 20 de Mateus dizendo: e lembre-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Os tempos não têm sido fáceis, irmãos. Cada um de nós tem passado por diversas dificuldades. Alguns têm lidado de uma forma mais firme do que outros, mas cada um de nós tem sabido aonde o sapato está apertando. Então eu quero encorajar todos nós a olharmos para o Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.